Primeiramente, amigos, boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês tiverem acesso a esse vídeo. Gostaria primeiramente também de pedir a inscrição de todos, deixassem seu like, compartilhassem o vídeo, ativassem as notificações, porque hoje vamos falar a respeito da famosa LGBTfobia, transfobia e a sua equiparação ao crime de racismo e as questões legais pertinentes a esse tema, que é um tema relativamente novo, importante, e a ideia realmente é aclarar a visão de todos a respeito disso. Muito bem. O Supremo Tribunal Federal, numa decisão inédita, dada a omissão do legislador em tipificar os crimes contra a comunidade LGBT, ele tipificou como crime de racismo de preconceito de raça, cor, etnia, procedência nacional, religiosa, as agressões, as tentativas de homicídio, etc. O preconceito, não digo a tentativa de homicídio, mas o preconceito em si, porque o homicídio em função do fato da pessoa ser homossexual, transexual, etc., ele já é um homicídio qualificado, hediondo, por ser motivado por um motivo torpe. O motivo do homicídio é torpe, é um motivo sujo, um motivo baixo, um motivo de desprezível. Enfim, então toda conduta, por exemplo, a pessoa discrimina alguém da comunidade LGBT, um homossexual, um transexual, uma lésbica, etc., para contratação no serviço particular ou público, em função da opção sexual dela, ou da cor, ou da procedência nacional. Só quero gaúchos aqui, não quero nordestinos, ou então só quero nordestinos aqui, eu não quero gaúchos. Isso, o fato de você não contratar em função disso, caracteriza crime de preconceito e racismo. A pessoa, por exemplo, ela ostenta, ela divulga a cruz suástica, que era o símbolo, a gamada, né? Era o símbolo do nazismo. Isso caracteriza, também já é tipificado como crime de racismo. Inclusive, só o fato da incitação, né? Porque, assim, a incitação ao crime de racismo já é um crime por si só. O fato de incitar. Então, já é crime. Mas o Supremo inovou nessa... Porque para existir crime, tem que existir uma lei anterior que preveja tal conduta como crime. Princípio da legalidade e da reserva legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Está previsto isso na Constituição Federal, esse princípio, e no Código Penal. Muito bem. O Supremo inovou, e em tese caracterizaria uma violação desses princípios, mas como a última palavra em direito é do Supremo Tribunal Federal, então, portanto, na minha visão, caracteriza crime de racismo, equiparado, né, ao racismo, a LGBTfobia. Muito bem. O crime de tortura contra homossexuais e negros. Crime hediondo, crime previsto na Lei 9455 de 97. Tal crime, tal conduta já é um crime, tem inclusive pena, tem as sanções penais mais agravadas em razão do racismo, da tortura, perdão, em razão da raça, da qualidade homossexual de uma pessoa, e, enfim, tais condutas
criminosas, né? Porque nós vimos até há pouco na televisão a explosão nos Estados Unidos em razão daquele homicídio praticado por aquele policial covarde, fraco, que homem ele não é, porque ele não faria isso com aquele cidadão se ele não tivesse na condição de policial armado, com 3 pessoas ali. E com certeza ele não faria, não teria coragem nem autoridade moral para fazer alguma coisa naquele sentido. Que ele deveria ter feito o cidadão, qualquer um, preso em flagrante delito, algemava, se houvesse resistência, usava força razoável, prendia, conduzia para a delegacia, capturava e autuava em flagrante. Aqui no Brasil, por exemplo, deveria também ser assim. Previsão legal é nesse sentido. Porém, lá usaram da força, usaram do abuso de poder, se exibiram. Quer dizer, trataram o ser humano como muito pior tratar um animal. Então, todas essas condutas discriminatórias, impedir acesso a elevador, impedir acesso a concurso público, a contratação privada, restaurantes, bares, cafés, etc., pubs, o que vocês quiserem, qualquer local, em razão de raça, cor, sexo, etnia, raça, cor, etnia, opção sexual, agora essa inovação do Supremo Tribunal Federal, e já caracteriza um crime de racismo. Então, nesses casos todos, as pessoas devem procurar a delegacia de polícia, devem constituir advogados, defensores públicos, se não puderem pagar um, e ingressarem em juízo com as ações penais e cíveis, respectivamente. O dono da ação penal, nesse caso, como é ação penal pública incondicionada, é o Ministério Público. Então, noticiado o crime na delegacia, o delegado tem o dever de instaurar o inquérito, encaminhar ao Ministério Público, o Ministério Público oferecer a denúncia e com a vítima, seja ela negra, nordestina, seja ela carioca, seja ela branca, que também existe o racismo contra branco, não é? A lei fala em preconceito de cor, não fala de qual cor. Então, preconceito contra chinês, apesar da minha opinião ser de que o vírus da pandemia ele efetivamente é chinês. Concordo com o presidente Bolsonaro, concordo com Donald Trump em relação a isso, porque a China negligenciou, deixou um médico morrer pelo coronavírus e, enfim, deixou o coronavírus se disseminar quando um jornalista tentou divulgar informação ao mundo, essa mazela que nós estamos vivendo, eles sumiram com o jornalista. Então, é um indício forte da culpa, né? Se eles não criaram laboratório, pelo menos permitiram a disseminação mundial e devem ser responsabilizados por isso, inclusive em tribunais internacionais e, eventualmente, até por crime em tribunal penal internacional. Genocídio, que não tenha havido dolo, discutível. Muitos aí aventam a possibilidade de ter havido a manipulação para a dominação de mercado. Aí já caracteriza um genocídio, porque houve a intenção, houve a assunção do risco de produzir o resultado. Enfim, mas não fugindo ao tema, então era o que cabia me tratar a respeito dos crimes de transfobia, LGBTfobia, porque toda e qualquer conduta nesse sentido de preconceito em função de opção sexual, repito, opção sexual, raça, cor, etnia, religiosa, procedência nacional, contra paulistas, cariocas, negros, brancos, pardos, japoneses, chineses, essa discriminação, obstaculizar o exercício livre da vontade dentro dos parâmetros legais,
de qualquer pessoa caracteriza crime de racismo. E a transfobia foi equiparada a tal. Então, portanto, espero que os senhores tenham gostado desse tema. Reitero que os senhores tenham primeiro sempre seus advogados e defensores públicos em mãos. E meu nome é John Copte Facuro, sou advogado aqui no estado do Rio de Janeiro. E a finalidade desse vídeo é apenas esclarecedora. Agradeço a todos, obrigado pela paciência, tenham saúde e paz.